Olá, pessoal. Hoje, sábado, 2 de setembro, e o Grêmio comemora o seu primeiro título da Copa do Brasil. Você é bem-vindo aqui no nosso canal História Grêmio, e hoje aqui estou com o grande historiador Daison Santana, para a gente falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil de 89, e também o Daison, que é expert, mas ele também escreveu este livro aqui, Copa do Brasil, 1989, falando daquela bela conquista do Grêmio em detalhes. Daison, prazer estar aqui mais uma vez contigo no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil de 1989, que hoje a gente comemora mais um ano do Grêmio. Não só o primeiro campeão da Copa do Brasil, mas também um título inédito nacional do Grêmio. Muita gente fala que só existe um clube campeão invicto, mas nós somos 3 vezes campeões nacionais de forma invicta. Daison. Exatamente, Fábio. Hein, Fábio? Uma coisa importante, né? Como o tempo passa, quando eu fiz esse livro junto com o Alberto Franco, advogado Alberto Franco, eram os 30 anos, né? Então já vai fazer 4 anos. O livro foi lançado no dia 6 de agosto, um pouco antes, e tu estavas lá, né, Fábio? Na fila, esperando o momento para o autógrafo, e até tu brincou comigo, não é fácil fazer livro, né, Daison? Porque tu também já estava ali na condução de lançar o teu sobre a biografia do Hélio Dourado, entre 76 e 81, então lá se vai 4 anos dessa conquista, Fábio, que foi um livro muito bem elaborado. A ideia partiu do Alberto Franco, junto com o Ricardo Corneta do RW, né? Aí o Alberto Franco colocou em prática comigo. Lá atrás teve um grande escritor do futebol gaúcho, o historiador Marco Antônio Damian, que chegou a ter a ideia de lançar em 2014 comigo, quando fez 25 anos, mas acabou não vingando. Ele entrou em outros projetos. Aliás, está até com o livro do 14 de julho de Passo Fundo já aí na internet, aí, de repente até dá para acessar, tem que ver ali nas redes sociais dele. E então o livro também ele é feito por mim, pelo Alberto Franco, o prefácio do nosso grande amigo Gustavo Pessota, que é vizinho da tua mãe, né, Fábio? Da senhora, né, da tua mãe, exatamente, né? Ele mora lá no... Também tivemos o Corneta, participou de um capítulo do livro junto com o filho dele, o Pedro Wortmann. Então, bem interessante, o livro elaborado, muitas pessoas nos ajudando. E o Pancho Rivas foi o que também fez a capa e fez parte dos capítulos do livro, fazendo a arte, né, dessa história da Copa do Brasil, que começa, na verdade, lá em 88, né, Fábio? Que era só o campeão em vice gaúcho se classificar para a Copa do Brasil. O Grêmio foi campeão com o Grêmio Show Gaúcho. O Inter foi vice, e os dois foram representando o Rio Grande do Sul. O Grêmio tem todo aquele problema no começo da temporada de 89 de perder o Granal do século, que era do Brasileiro de 88 na semifinal. Se reorganiza, aí tem dificuldades no Gauchão, tem aquela batalha de vacaria com glória, que o Grêmio quase não vai para a fase final do Gauchão, remonta a equipe e começa ali a construção para ganhar a Copa do Brasil de forma invicta. A trajetória começou no dia 19 de julho, lá no Espírito Santo. Daison, até para a gente começar a conversa, eu sou uma pessoa que sempre, quando põe uma foto ou falo de alguém, eu sempre cito a fonte. E aqui eu quero fazer um reparo, tá? Porque eu falei muito no teu nome e eu esqueci, eu cometi uma gafe. Queria mandar também um abraço para o Alberto Franco, que foi um dos autores do livro, esse livro muito bom, feito pelo Daison e pelo Alberto Franco. Exato. Daison, vamos lá. E não, é outra coisa, Fábio, o prefácio do Gustavo Pessota, que o pessoal brinca, às vezes, o bom do livro é o prefácio. O cara do Pessota, que é um grande músico e dentista, né, Fábio? Prefácio muito bom, Ricardo Corneta também, gente finíssima, cara do bem. Um livro maravilhoso que você, gremista, que ainda não leu, vai lá, adquire o livro, conhece a história profundamente de 1989. Daison, antes da gente começar, diz aí onde é que está vendo o livro. Bom, o livro o Alberto Franco vai reorganizar, vai colocar na Amazon e também está na livraria Cameron dos shoppings aí, principalmente no shopping, no Bourbon Country e também no Bourbon ali na Ipiranga, né, perto da Barão do Amazonas ali. Então, o Bourbon Country e também ali o Bourbon da Avenida Ipiranga, perto da Rua Barão do Amazonas, na livraria Cameron, o livro da Copa do Brasil. É só chegar lá. Muito legal, Daison. A gente tinha que fazer com que esse livro da história do Grêmio, 1989, Grêmio campeão brasileiro, estivesse também na Grêmio Mania.
Seria muito bacana isso, se a gente pudesse fazer com que esse livro tivesse acesso ao torcedor do Grêmio que vai aos jogos. Claro, vamos organizar. Fábio, eu queria que tu fizesse a gentileza de ler a contracapa do livro para o nosso torcedor do Grêmio. Claro que sim. Vamos lá. A Copa do Brasil encerra a década de 80 com o Grêmio no topo do futebol brasileiro. Nenhum outro clube detinha todos os títulos ao mesmo tempo. Copa do Brasil, campeão brasileiro, Copa Libertadores da América e campeão do mundo. Não era jogada de marketing, não era flauta, era a mais pura verdade. Nada pode ser maior. É impressionante isso aí, né, Fábio? Como é que tu avalia esse momento do Grêmio em 89, Fábio? Ele era o único do país que tinha tudo isso. Dyson, para nós dois que somos torcedores, que pesquisamos a história, que conhecemos o Grêmio lá no cerne, é normal. Como eu falo, desde que o meu canal foi criado, o Grêmio é o maior clube desse país. Flamengo, Corinthians têm torcidas maiores. Muitos clubes têm mais títulos que nós. Mas nós aqui na província do Rio Grande, esquecidos por muitos, não falados na mídia, muitas vezes nos passaram a perna, sem televisão, roubando o Grêmio dentro de campo. Se tivesse VAR, o Grêmio teria 3 vezes mais títulos do que detém hoje. Por isso, quando a gente fala, Dyson, quando eu e tu fazemos live, falamos e eu te digo, o Grêmio tem que ser campeão do Brasil, o Grêmio tem que ser campeão da Copa do Brasil, mas Fábio não tem time. O Grêmio, do tamanho que é, ele é obrigado a, no mínimo, disputar o título e não participar. Quem participa é clube pequeno. Quem busca o título é o Grêmio. O Grêmio está em reconstrução, até está. Mas quem busca Soares, busca o título e não a reconstrução. É verdade, Fábio, assim, ó. O marco em 89 é o 30 de abril, quando o Grêmio vai jogar com Glória de Vacaria sua permanência no Campeonato Gaúcho, ou seja, a sua classificação para a fase final, que tinha 6 equipes. Se o Grêmio não passasse pelo Glória, teria que disputar um octogonal com, evidentemente, 8 equipes, para ver as 2 equipes que seriam rebaixadas para o Gauchão de 1990, né? E o Grêmio, se não ganhasse o Glória, passaria por isso que o Grêmio teve uma situação complicada na fase classificatória do Campeonato Estadual. O técnico Minelli acabou saindo quando faltava apenas uma rodada para terminar a fase classificatória. O Rafael Bandeira do Santos, vice de futebol, assumiu quando faltavam 2 rodadas. Aí ele mesmo acabou demitindo o Minelli. Veio o Cláudio Duarte, um treinador que tinha história no Inter por ser campeão gaúcho em 78 e 81, e o jogador que fez parte do time do Inter dos anos 70, campeão brasileiro 75, 76, também tinha essa desconfiança. E teve ali naquela reta final de fase classificatória as contratações, né? Veio o Elcio, lateral esquerdo, campeão brasileiro pelo Curitiba, estava no Guarani. Também veio o Edinho, dispensa comentários, né? 3 Copas do Mundo, 78, 82, 86, ídolo do Fluminense, que estava ali brigado com a direção do Fluminense depois da perda do Campeonato Carioca daquele ano. Junto com ele veio o Jandir, que também estava na mesma situação lá no Fluminense, multicampeão pelo Fluminense. E então veio todo esse contexto. Elcio, Jandir, né? O Edinho, e o Lino. O Lino, um jogador que lá atrás tinha sido destaque no Atlético Paranaense em 82, também no Flamengo, e no Santos, vice-campeão brasileiro de 83, e também teve uma passagem importante no Palmeiras. Só que como o Palmeiras não conquistava títulos, o Lino acabou sendo jogador veterano, chegando no Grêmio com mais de 30 anos, com esse perfil de não conquistar títulos, né? Apesar de fazer grandes trabalhos. O título dele era o Paranaense em 82 com o Atlético, né? E aí também ele entrou como uma luva nesse time. Aí o Grêmio no Gauchão, para resumir, acabou tendo sucesso na fase final, foi campeão. Cláudio Duarte até foi campeão invicto ali naquela fase final. Os Grenais venceu por 3-1 no Beira-Rio, empatou no Olímpico. E terminou o mês de junho, o Grêmio pentacampeão gaúcho. O foco, então, era a Copa do Brasil. Porque tanto dizia o jornalista Lazia Martins como o narrador Armindo Antônio Gasolin, a Copa do Brasil é um atalho para a Libertadores. Tá? Bom, e o Grêmio começou a se organizar. Oi? Me permite só um parênteses. Em cima desse teu contexto, já que tu está contextualizando, vamos lá.
Copa do Brasil, criada em 89, no formato das Copas Europeias, né? Onde aquela primeira edição de 89 era composta por 32 clubes, sendo campeões e vice de cada estado apenas rigorosamente. Apenas isso. 32 clubes que disputavam aquela competição. Como tu bem falaste, o Grêmio foi campeão gaúcho no início do ano. Naquela ocasião, em 89, o gauchão era disputado de março a junho. E nós tínhamos 30 dias, basicamente, que é onde existiam aquelas excursões, os amistosos, e foi naquele período de julho até setembro que a CBF organizou a Copa do Brasil, porque depois vinha o Campeonato Brasileiro. Portanto, o Grêmio jogou do primeiro jogo da Copa do Brasil até o seu título, só Copa do Brasil. Não teve amistoso, não teve outra competição, não teve nada, assim como aconteceram com os outros clubes. Porque assim, o terminado brasileiro de 88, que teve esse atraso ali no final de fevereiro, começou o Campeonato Gaúcho, como tu bem falaste. E aí ele foi até 18 de junho. Certo. Até a Copa do Brasil, que era 19 de julho, o início dela, o Grêmio ficou um mês fazendo tipo de uma pré-temporada. Jogou amistosos no interior, e naquele momento... Com Farroupilha e com Igrejinha. Isso, e mais jogos treinos no Olímpico mesmo. Ganhou do Juventude até um jogo treino de 3-2. E aí a CBF estava focada na Copa América disputada no Brasil, que a seleção brasileira não conquistava desde 1949, faziam 40 anos, inacreditável, e ganhou a final do Uruguai 1-0, gol do Romário, que teve até a Argentina jogando no Maracanã com Maradona, Argentina então campeã do mundo de 86. Foi o famoso jogo que o Brasil ganhou 2-0 e o Bebeto fez aquele gol de voleio e o Maradona acabou sendo derrotado do Maracanã e tudo mais. Aí, terminada a Copa América lá por volta do dia 16 de julho, no domingo, na mesma data que o Brasil perdeu por a Copa de 50, olha que loucura. Aí, quarta-feira, 3 dias após, o Grêmio estava lá no Espírito Santo, estreando na Copa do Brasil. Vale destacar os clubes grandes que estavam nela. Em Minas estava o Atlético Mineiro, um clube que vinha chegando entre os 4 primeiros do Brasileirão, direto desde 71, quando foi campeão, era figura carimbada, clube acostumado a chegar entre os primeiros. O Cruzeiro, do treinador Enio Andrade, sim, que havia chegado nos mata-matas do Brasileiro de 88, e o Enio Andrade começou a fazer um trabalho que culminou com aquela Supercopa de 91, que o Cruzeiro ganhou em cima do River Plate. Nós tivemos o próprio Inter estava, né, nosso rival. Nós tivemos no Rio de Janeiro o Flamengo, uma grande equipe com o Júnior, com o Zico, com o Ailton, com o Zinho, com o Sérgio Araújo, né? E o outro era o Vasco, que seria o campeão brasileiro da temporada. Em São Paulo, Corinthians. Que jogou com o Grêmio aquela grande final, primeira final da Supercopa do Brasil. Exatamente, bem lembrado. O Corinthians estava com o Neto, né? O Corinthians que havia sido campeão paulista de 88, o vice era o Guarani. Então, o Guarani de Campinas, o Guarani vinha injetado com grana com o treinador. Olha só, o Guarani vinha, esse aqui era o técnico do Guarani, gente, Evaristo de Macedo, que sai do Bahia campeão brasileiro e vai para o Guarani, porque o Guarani estava com grana. Sim. E o Guarani levou o Cristóvão Borges, que tinha sido fez parte do Grêmio Show, não ficou para a Copa do Brasil. Levou o Jorginho Putinati, grande cobrador de faltas no Palmeiras, no Corinthians, estava no Grêmio, saiu também. Também montou o time de respeito representando São Paulo. E o futebol do Nordeste, no embalo do Bahia, campeão brasileiro, em alto nível, 88, jogando o futebol. Bahia, Vitória. Tinha o Vitória treinado, sabe por quem? Por André Catimba, ídolo do Grêmio, autor do gol do título de 77. E tinha o Sport Recife, para quem não sabe. O Bahia teve enormes dificuldades no Brasileiro de 88 para eliminar o Sport. Foram 2 empates, incluindo uma prorrogação. Sim. Aí o Bahia passou, eliminou o Fluminense e bateu o Inter na final do Beira-Rio. O Sport Náutico e o Sport, esse que está falando, que fez a grande final com o Grêmio. Que vinha no embalo do quê? Do futebol nordestino chegar nas competições. O Sport veio achando que faria a mesma festa em Porto Alegre que fez o Bahia meses antes. Então esse é o contexto. E o Grêmio iniciava a Copa do Brasil com o Ibiraçu, que tu até colocaste no seu final, né? Como é que tu lembra assim dos detalhes desse jogo, Fábio? Não, Grêmio Ibiraçu, do Espírito Santo. O Grêmio venceu a primeira partida por 1-0. E aí o Ibiraçu, com muita dificuldade financeira, como acontecia e ainda acontece
lá no Norte, Nordeste, veio a Porto Alegre e tomou 6-0 do Tricolor. Trocando ideias contigo, o Grêmio ganha por 1-0 contra o Ibiraçu lá, e no Engenheiro Araripe, gol do Alfinete. Fala para o nosso torcedor, Fábio, lateral direito Alfinete era um ala moderno? Jogaria hoje tranquilamente no futebol brasileiro? Eu acho que sim, Dyson. O Alfinete era um jogador que saía bastante. Para mim, era muito mais ala do que lateral. E até tinha uma crítica na época que muitas vezes ele deixava o sistema defensivo aberto. Não sei se tu te lembra. Sim, tinha essa crítica. Né? Porque ele era, naquela ocasião, já, se a gente for falar em modernidade, em coisas diferentes, ele era um jogador que saía bastante. Exatamente. E ele foi o autor do primeiro gol do Grêmio na história da Copa do Brasil. Tem que lembrar isso sempre, né? O Grêmio entrou em campo naquele dia, no Engenheiro Araripe, com Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho, vê 3 Copas do Mundo, Edinho, até o golaço fez na Copa de 86 contra a Polônia, né? Sim. E Elcio, Jandir, Lino e Cuca, tu vê o Jandir do Fluminense, que eu já falei, campeão brasileiro 8-4, Lino com grandes campanhas, e o Cuca, né, que veio do Juventude, sendo goleador do Grêmio nas temporadas que jogou. Assis, o irmão do Ronaldinho Gaúcho, depois Darcy, Quita, Nando Lambada, que era o jogador que foi destaque no esporte no Brasileirão de 88, e o Paulo Egídio, que foi um ponteiro que teve destaque no Corinthians, no Vasco e no Joinville, mas estava em Portugal quando o Grêmio foi buscá-lo. Com o Darcy ainda entrando, né? Isso, o Darcy entrou no lugar do Assis e o Nando Lambada entrou no lugar do Quita, que é um centroavante histórico do interior do estado, que teve passagens também importantes pelo Inter de Limeira, campeão paulista, ele fez o gol na final, pelo Flamengo e também pela Portuguesa de Desportos. E ali teve pouca gente no estádio, né? Nem eles acreditavam, tinha pouco mais de 5 mil pessoas. Isso. E depois, no Olímpico também, para tu ver que o jogo não era atrativo, né? Estou fazendo crítica ao Ibiraçu lá, faço uma crítica ao Grêmio aqui. O Grêmio tocou 6-0 no Ibiraçu, clube extremamente inexpressivo, também com um pouco mais de 5 mil pessoas no estádio. Exatamente. E ali, mais uma vez, Dyson, Alfinete marcando não só o primeiro gol da história do Grêmio na Copa do Brasil, como também o segundo. Exato, e o primeiro no Olímpico, né? Exato, e depois o parceiro dele de Corinthians e Joinville jogaram juntos, o Paulo Egídio fez 2-0, o Paulo Egídio fez 3-0, o Cuca 4-0, o Adilson Heleno, que foi bola de prata pelo Criciúma. O Heleno, exatamente. 88 fez 5-0 e o Quita 6-0. O detalhe que o Paulo Egídio me contou, viu, Fábio, na hora que eu estava fazendo o livro, nas entrevistas, que um dos gols contra o Ibiraçu, e foi o gol do Fantástico, que tinha os gols do Fantástico, tinha o gol do Fantástico, ele considera um dos gols mais bonitos da carreira dele, nesse 6-0 do Ibiraçu, que o Grêmio colocou, fez 7-0 no agregado, Fábio. Primeira fase. Perfeito. Dyson, depois nós tivemos na segunda fase Grêmio e Misto. O Misto, que era do Mato Grosso, o Grêmio também jogou a primeira partida fora de casa e venceu por 5-0. E o Misto, naquela ocasião, desesperado, sem dinheiro, ia ter prejuízo para vir aqui, tomou lá 5, achando que ia tomar aqui 15, não veio a Porto Alegre e foi o último jogo da equipe profissional do Grêmio a vencer por VO. Não, Fábio, isso é inacreditável, porque o Misto, sabia que o Misto na primeira fase, ele até teve sucesso. Sabe quem acreditou na primeira fase? O Pinheiros do Paraná, Sim, que seria era um clube hoje tradicional na época, né? Campeão paranaense naquela década de 80, o Tarcísio Gonçalves comandava o time, o zagueiro Nilmar, campeão brasileiro de 88 pelo Grêmio, atuava por lá, e o Misto acabou tirando. Se bem que quando o Misto tirou, o Nilmar estava até no Bahia, ele foi campeão brasileiro aqui pelo Bahia, o Nilmar. E o Grêmio fez 5-0 no Misto, e conversando com o Assis, eles disseram que depois de 5-0 no vestiário, os jogadores conversaram e disseram, gente, tudo bem que é o Misto, mas que atuação que nós tivemos. Olha, dá pra gente ser campeão. Dá pra gente ser campeão, né? E nesse 5-0 eles viram que dava pra chegar. E o Assis, que já tinha tido uma notoriedade no estadual na fase final, e esse jogo ele coloca seu nome definitivamente nas manchetes ali. Tudo bem que a carreira dele foi efêmera no Grêmio em termos de sucesso, mas naquele momento ele era o grande destaque.
E aí se esperava até que ele jogasse a segunda partida, que não teve o jogo, para mostrar seu futebol. Nesse 5-0, Fábio, nota que o Grêmio não tem o lateral esquerdo, o Elcio, lesionado, joga o Fábio Lima, que veio do Pelotas, destaque do Pelotas em 88. E a base do time é a mesma que venceu o Ibiraçu. O Kita também não jogou lesionado, né? O Grêmio de Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Fábio, né? O Elcio não jogou. Jandir, depois o Adil Celeno. Lini Cuca, Assis, depois Almir, que fez sucesso depois no Santos, né? Nando Lambada e Paulo Egídio. Nando Cuca, Alfinete, Nando e Assis cobrando o pênalti, decretaram o placar. Fábio, mas o misto também não veio, tu deve estar lembrado. E o Grêmio, quando voltou de Cuiabá, te lembra que estava um problema grave na questão dos aviões no Brasil? Sim. Tinha uma crise aérea muito forte. Exatamente. E o avião do Grêmio teve problema também de pouso, hein? Teve problema também. Os jogadores ficaram preocupados. Desse jogo, eu queria fazer 2 destaques. É tudo contigo. O primeiro deles, nós estamos falando aqui do terceiro e do quarto, que não houve, né? Jogo do Grêmio na Copa do Brasil. Sim. E tu vê só, o Alfinete marca o seu terceiro gol no terceiro jogo do Grêmio. Fábio, aí eu vou partir para ti, que é um cara que é estudioso da parte técnica e tática, né? O Alfinete, ele também fez gols assim no Grenal, né? Em 87. Não, é porque ele era um jogador extremamente ofensivo, né? O que prova que ele era muito mais mala. Tem esse lateral assim? Como? No futebol brasileiro atual, tem um lateral estilo Alfinete, goleador? Tem, Dyson. Hoje a maioria é ala, não é volante, não é lateral marcador, entendeu? É muito difícil ter um lateral marcador hoje. Muitas vezes tu pega, por exemplo, vou te dar um exemplo do Grêmio hoje, o Reinaldo. Sim. O Reinaldo é um jogador muito mais para frente do que um cara que está estacionado atrás no sistema defensivo. Mas ele não tem capacidade de gols do nosso... Não tem capacidade de gol do nosso Alfinete, né? Tu me perguntasse da função. A capacidade de gol, o Alfinete era um cara que ia para frente e chutava gol. Ele é um cara que não tinha medo, chutava gol. Sim. Né? E outra colocação que eu queria fazer em relação ao misto. Sim, pode fazer. Como eu falei. Sim. Foi a última partida do time profissional do Grêmio a marcar um VO. Sim. Mas nós tivemos aqui, por curiosidade do torcedor, do espectador que está nos vendo aqui, o último VO feito num jogo do Grêmio foi no dia 5 de julho de 2017, quando o Grêmio enfrentava o Elite de Santo Ângelo, que naquela ocasião o Grêmio e o Inter disputavam a segunda divisão do Gauchão também, para botar a sua base a jogar. Sim. Então, em 2017, nós tivemos o último WO do Grêmio. E esse jogo que nós estamos falando aqui especificamente sobre o misto... Uma competição nacional. Foi o último jogo com a equipe titular, profissional, que a gente chama de time A, time B, né? Do time A do Grêmio. Exatamente. Bom, e aí ficou esse VO no sábado, o misto não veio. Mas, na tarde de sábado, já que o misto não veio jogar, não, minto. O jogo era para ser domingo de manhã, nesse horário que o Grêmio vai jogar amanhã com o Cuiabá. E aí o misto acabou não vindo. Mas no sábado, a torcida do Grêmio recebeu uma notícia. No Serra Dourada, o Inter do técnico Paulo César Crapejani era eliminado. Goiás 4-0, show do então garoto Túlio. Tu lembra disso, Fábio? Lembro, e até uma coisa que eu ia falar lá no final, quando a gente for falar a final, Grêmio Sport, que o Sport eliminou na semifinal o Goiás, massacrou o Inter, tocou 4-0, poderia ter sido mais, inclusive, né? O Goiás fez uma grande participação naquela competição, chegou até a semifinal, mas foi o Sport que chegou na grande decisão. Não, o Goiás foi tão bem que ele toca 4-0 no Inter e na fase seguinte ele toca 3-0 no bom time do Atlético Mineiro. Perfeitamente. Capacidade do Goiás ali. Bom, o Goiás no ano seguinte, em 90, foi vice da Copa do Brasil, perdendo para o Flamengo, né? Perfeito. Dyson, avançando um pouquinho. Oi? Próxima fase, Grêmio e Bahia. Bom, eu te pergunto, o Bahia era o recente campeão brasileiro. E aí, Fábio? Um grande time do Bahia, né? Naquela ocasião, o Bahia era um grande time
e tinha um grande elenco, que muitos jogadores saíram, foram para o exterior, foram jogar em clubes aqui, grandes clubes do Brasil. O Charles até foi pro Boca Juniors, né, depois, né, jogou no Cruzeiro, depois veio pro Grêmio. Zé Carlos veio pro Inter, o Bobô foi campeão do São Paulo e por aí vai. Mas assim, ó, o Bahia nas oitavas, enquanto o Grêmio... Desculpa. O Bahia nas oitavas, enquanto o Grêmio sofreu, enquanto o Grêmio teve facilidade para eliminar o misto, o Bahia tirou o Cruzeiro do técnico e Enio Andrade perdeu em Minas 1-0, mas tocou 2-0 em Salvador e tirou o Cruzeiro, Fábio. O Bahia que tinha ainda João Marcelo, que jogou no Grêmio. Tiramos do zagueiro João Marcelo. Isso. Jogou no Grêmio. Tinha ainda o Zé Carlos, que era um baita jogador. Belíssimo jogador. Tinha, como tu falaste agora há pouco, o Charles, que foi jogar na Argentina, depois veio pro Grêmio. Isso. Era um baita time, aquele resquício daquele time que depois foi campeão dentro do Beira-Rio contra o Internacional. O Bahia é campeão no Beira-Rio em fevereiro de 88, disputa a Libertadores em alto nível, para no próprio Inter nas quartas de final daquele ano e enfrenta o Grêmio. Na Fonte era um Nova, time, né, Dyson? Era um time que já estava sendo desmontado, o Bobô não estava mais lá, mas ainda era um grande time, ainda treinado pelo René Simões. Exato, tanto é que esse mesmo time, no ano seguinte, é o quê, gente? Semifinalista do Brasileiro de 90, a semifinal do Brasileiro de 90 foi entre São Paulo e Grêmio. O São Paulo nos tirou, né? E Corinthians e Bahia. Foi o quarteto do Brasileiro de 90 que o São Paulo nos tira na arbitragem vergonhosamente, né? Bom, Bahia 0, Grêmio 2. O Bahia de Ronaldo estava na final contra o Inter. Maílson, João Marcelo estava na final contra o Inter, depois foi hexa no Grêmio. Wagner Basílio e Paulo Robson, um dos destaques do Bahia no Brasileiro de 88, viu? Paulo Rodrigues também, né? Um volante importante do Bahia no Brasileirão de 88. Gil Sergipani e Zé Carlos. Osmar, depois Charles, que é um dos grandes jogadores da história do Bahia, o Duda e o Marquinhos, depois o Sandro. E o Grêmio mantendo a sua base com Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo Elcio e Fábio Lima, com o Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo Edinho e Fábio Lima. O Elcio ainda estava lesionado, né? Jandir, Eli Cuca, Assis, depois o André, Quita, Paulo Egídio, depois o Almir. Cuca e Quita marcaram nos 2-0 lá na Fonte Nova, onde o Grêmio jogou. Como é que o Cláudio Duarte colocou? Ele disse assim: foi ali que ele lança o pega-ratão. Jogou no esquema pega-ratão. Foi que o Claudio lançou nesse Bahia 0, Grêmio 2. Fábio. E aí nós chegamos a Porto Alegre no jogo contra o Bahia. E eu não sei se tu te recorda. Né, Fábio? Não sei se tu te recorda. Tem um detalhe no Bahia. O Bahia trocou o René Simões pelo Gilson Porto. Não, aí assim o que acontece, na verdade, vou te explicar. O Guarani de Campinas não consegue manter o Evaristo lá, há um desacerto. E aí o Gilson Porto, que jogou no Inter na inauguração do Beira-Rio, ele ficou de interino e o Evaristo assumiu o Bahia depois no Brasileirão, que começava no feriado do dia 7 de setembro. E aí o Bahia perdeu num jogo bem complicado, mas o gol de falta do zagueiro Edinho, seleção brasileira, no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo ele marcou um gol, o Edinho. Exato. Decretou a vitória para 33 mil pessoas no Olímpico naquele sábado de sol. Grêmio 3-0 no agregado. Tchau para o campeão brasileiro. E Luiz Eduardo falou no final: vingamos o futebol gaúcho, Fábio. E aí, vamos lá. Semifinal. De um lado, Sport e Goiás, que tinha tocado 4 no Inter. O Sport passa a final. E na outra semifinal, o gigante Grêmio contra o Flamengo. Primeiro jogo no Rio, 2-2, Grêmio-Flamengo. O Grêmio conseguiu conter o Flamengo lá no Maracanã, Santana. Mas uma coisa, tu notou que quando monta a semifinal que fica Sport e Goiás, o Goiás, como tu mencionou bem, né? Ele tira o Inter, ele tira o Atlético Mineiro e pega o Sport. Sim. E o Sport tira o Vitória do treinador André Catimba, que vinha fazendo um bom trabalho, que havia tirado o Vasco, Vitória. E o Sport tira o Vitória, né? Sim. E aí tá montada a semifinal. O Flamengo vinha da traumática decisão para o Botafogo, que o Botafogo não ganhava nenhum título desde 68 a 21 anos. Em junho, dia 21, havia perdido 1-0 gol do Maurício e tal. Mas o Flamengo com uma seleção, né? E o Tele Santana era o treinador do Flamengo. Mas só que o jogo do Maracanã com o Grêmio marca a volta de Júnior, lateral Júnior, que vinha do exterior. E o Zico já estava no Flamengo quando ele retornou depois ali, no final, quando ele retorna ali
naquele jogo com o Fluminense 4 em 86, ele retornou-nos ali em 85, mas em 86 ele volta com todo o gás e faz 3 gols no Fla-Flu, então ele estava naquela trajetória do Flamengo, brasileiro de 88, havia renovado o contrato e tal, o Zico ali já na reta final de sua carreira, até que esse último jogo dele oficial pelo Flamengo no final desse ano de 89, né? Em Juiz de Fora, Flamengo 5, Fluminense 0, aí ele se despediu, né? Então o Flamengo com toda aquela organização, mas o jogo, o Cláudio Duarte demorou para ver que o Leonardo, titular da seleção brasileira na Copa de 94, até ser expulso contra os Estados Unidos, estava incomodando, jogando muito. Tanto é que ali sai até a jogada do segundo gol. O Flamengo faz 1-0 numa falha do nosso zagueirão Edinho. Sérgio Araújo, que veio jogar no Grêmio, faz 1-0. De cara, Flamengo 1-0. Aí essa jogada para a esquerda, a defesa do Grêmio se atrapalha ali. O Leonardo Cruz e o Nando, que depois veio jogar no Inter, faz 2-0. O Flamengo continua pressionando, parecia que tudo ia acabar naquela noite. O Zico dá uma paulada na esquerda de fora da área, o Mazzaropi consegue, para mim, a defesa da Copa do Brasil. Quem falou isso até é o Alberto Franco, tentou plagiando ele. A bola toca nos dedos, na ponta dos dedos do Mazzaropi e dá no travessão. Ou seja, se o Mazzaropi não coloca, não faz a defesa ali, a bola entraria direto, era 3-0, boa noite, né? E essa defesa que o Mazzaropi consegue botar a ponta dos dedos, tem no YouTube aí, evita que o Flamengo construa um 3-0. E o Grêmio ainda no final do primeiro tempo desconta com o Paulo Egídio 2-1. E aí vai para o segundo tempo, Fábio. Perfeito. Lembrando aqui, o Flamengo treinado por Tele Santana. Isso, e no segundo tempo o Luiz Eduardo empata e o Grêmio até faz um gol com o Nando Lambada, que até hoje não sei se estava impedido ou não, né? Teria que ter o VAR ali. Sim. Exatamente. Daí, João, Diga, aí nós tu chegamos... tá com a ficha aí do jogo? Oi? Tu tá com a ficha do jogo aí? Não, eu não tenho, mas eu me tenho lembro aqui, que... Vou aqui no livro mesmo, que eu quero dar uma olhada numa coisa aqui, que aqui a gente vai conversando, né, Fábio? O Flamengo... Eu sei que tinha Cantarelli e Zico, era um baita time. Exatamente. Mas vamos puxar aqui pro nosso torcedor. Olha só, Fábio. Cantarelli no gol. Pô, coitado do Cantarelli, tomou 5,78 do Grêmio, 6 depois, né? Leandro Silva jogou no Grêmio em 92. Sim. Júnior Baiano, né? Copa do Mundo de 98. Rogério, jogador multicampeão no Flamengo, zagueiro. E Leonardo dispensa comentários, né? Jogou no Milan, no São Paulo e por aí vai. Ailton, autor do gol do título do Grêmio contra a Portuguesa. Júnior, dispensa comentário. Renato Laércio, um jogador que despontou no América Carioca, no Brasileiro de 86. O América foi semifinalista. E Zico, com a 10, por favor, né? 7 Sérgio Araújo, depois 15 Marquinhos. 15 Marquinhos depois se tornou um dos grandes meios do Flamengo naquele período. 9 Nando e o 11zinho que ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001. Técnico Tele Santana. E o Grêmio jogou com o Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio voltando à equipe. Jandir, Lini, Cuca. Assis, depois o Adilson Heleno, Kita, depois o Nando e o Paulo Egídio. E o Grêmio buscou 0-2 com 2-2. Tá com a ficha aí? Sim. Dá uma olhada para mim, uma curiosidade. Se a minha memória não falhar, aconteceu alguma coisa ali que a torcida do Flamengo estava completamente desmotivada. Agora não me lembro por quê, mas eu acho que o público foi baixíssimo. Acho que deu menos de 20 mil. Claro que tinha a questão do Júnior voltar, né, ao Maracanã, porque ele havia jogado contra o Corinthians, né? Mas qual foi o público desse jogo? A questão é a seguinte: o Flamengo vinha do baque de ter sido eliminado em fevereiro pelo próprio Grêmio no Brasileiro no Maracanã. 1-0 gol do Cuca, aí o Maracanã lotado. Depois perdeu o Carioca para o Botafogo. E aí tinha essas questões. Mas, qual era o público desse jogo? Qual foi o público desse jogo? 18.048 nesse empate. 18 mil? Ah, tá. 48 pagantes. 18,48. 18.048. Aí assim, nas quartas de final, o Flamengo tinha vencido o Corinthians por 2-0 no Rio. Como tinha o gol qualificado, estava 4-1 para o Corinthians de São Paulo. E o Corinthians estava comemorando a classificação com uma atuação magistral do Meia Neto. E no final do jogo, no último lance, o Júnior foi lá e botou água no chope do Corinthians, fez o gol. E mesmo com uma derrota contundente de 4-2, o Flamengo passou, né? Mas o baque da perda do Carioca estava pesando e a torcida do Flamengo foram apenas 18 mil naquele 2-2. Estádio Olímpico, Fábio, o que tu lembra do 6-1? Deixar para ti agora. Lembro do massacre, eu estava no estádio. Tá, então conta para nós, hein? Foi um massacre de bola. O Grêmio grande, o Grêmio forte, o maior clube desse país. Pegou o Flamengo. Na época, o Grêmio não tinha medo do Flamengo.
O Grêmio pegou o Flamengo e socou 6-1. Aquele jogo poderia, me lembrou, Grêmio e Ula, na Libertadores. É 8-4, é verdade. Aquele jogo poderia ter sido uns 10. Fácil, fácil, fácil. E aí, como diz Daison Santana, o belíssimo time do Flamengo, que tinha Cantarelli, Leandro, tinha Júnior, tinha... Ailton. Oi? Ailton. Tinha Ailton, tinha o Zinho, o Renato Carioca, Sérgio Araújo, Nando, tinha um baita no time, Leonardo. Isso. Técnico, um dos Júnior maiores Baiano. técnicos. Júnior Baiano, técnico, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, Tele Santana. E o Grêmio sovou o Flamengo, tocando 6-1, com quase 50 mil pessoas no estádio. Exatamente. Me corrige, Daison, tu é o cara do cérebro. Eu vou de cabeça aqui, ó. 2 gols do Cuca. Tá. 2 gols do Paulo Egídio. Perfeito. Aí o Assis Moreira fez um. E o outro cara da base também com a letra A. E o Almir. Isso. E o gol do Flamengo foi marcado pelo Renato Carioca. Que era o destaque do América do Rio no Brasileiro de 86. Lembrando que ele marcou aos 81. Naquele momento ali, estava 5-0 pro Grêmio. Isso. Ele marcou o gol, depois o Assis fez o último, fechando o caixão. Isso. Exatamente. Um Grêmio de 1 Mazzaropi, 2 Alfinete, fazia assim que nem rádio, né? 3 Luiz Eduardo, 6 Wilson, o Edinho não jogou, tinha recebido o amarelo no jogo anterior. 4 Elcio, 5 Jandir, depois entrou o André no intervalo, número 14, 10 Lino, 8 Cuca. Assis com a 7, Kita com a 9, depois entrou o Almir com a 15 e o Paulo Egídio com a 11, nesse Grêmio 6-1 no dia 19 de agosto de 1989, um sábado. Uma das maiores vitórias e atuações da história do Grêmio, Fábio. Foi espetacular. Eu estava no estádio, todo mundo vibrava. Grande memória. Aí, vamos para a grande final. Grêmio Sport, que a gente falou lá no início. O Sport que vinha com um grande time, conseguiu chegar à final, pegou o Goiás na semifinal, que tinha passado pelo Inter, passou, chegou na final contra o Grêmio. Primeiro jogo, o Grêmio jogando fora de casa. Grêmio Sport, 0-0, Daison. E vamos localizar o Sport um pouco, olha só, Fábio. Claro. O Sport, em 82, ele disputa o mata-mata do Brasileiro com o Flamengo de Zico, aquele campeonato que nos roubaram, quase tirou o Flamengo, né, nas oitavas do mata-mata, quase. Sim. Em 83, ele vai para o mata-mata do Brasileiro, fez um baita campeonato, ele cai para o Atlético Mineiro do Éder, Aleixo, do Nelinho, do Reinaldo. Em 87, ele ganha o Brasileirão, naquela polêmica com o Flamengo, mas ganhou, né, Fábio? Sim. Concorda ou não? Claro. Ele ganhou uma competição ali com o Guarani e tal. Lá. Claro. Disputa Libertadores de 88. Esporte campeão. Isso aí está definido até na justiça, Daí. Exato. Campeão brasileiro. Né? Ponto. Não, você que vou mudar isso aí. Disputa o Brasileiro de 88, chega às quartas de final, para no Bahia com 2 empates, incluindo a prorrogação. Então era um clube que vinha com força e vinha motivado, que viu o Bahia, né, vizinho nordestino, do Nordeste, que hoje a Copa do Nordeste está aí fortíssima, né? Até antes não tinha. E aí ele viu que, se o Bahia pode chegar, eu também posso. As equipes do Nordeste estão com força. Claro. Porque tinha o Náutico chegando, que tinha... O Náutico tinha sido ido bem na Série B de 88 e subiu, né? Tinha Me Ajuda o Santa Cruz, tinha força. O Vitória da Bahia tinha força, né? O futebol cearense que estava um pouco afastado nesse momento. E aí o Sport chegou, jogo duríssimo na Ilha do Retiro, 0-0. O Grêmio jogando pelo regulamento, até que o Lino, meio-campista, foi considerado o melhor em campo. Certo. Aí o Grêmio resistiu. Grande final no Estádio Olímpico. Grêmio e Sport. Naquele dia onde o Grêmio botou mais de 60 mil pessoas no Olímpico. Eu também estava lá para assistir a grande final. E aí uma apreensão do torcedor gremista, porque o árbitro era José de Assis de Aragão, um árbitro que sempre, infelizmente, não deu sorte contra o Grêmio, vamos deixar assim. Mas o Grêmio pegou aquele bom time do Sport, que chegou na final, que o Grêmio conseguiu resistir fora de casa no primeiro jogo e no Olímpico. O Grêmio, logo no início da partida, eu acho que não era 15 minutos de jogo, 9 minutos. Assis Moreira fez 1-0 o Grêmio.
Exatamente, numa jogada bem trabalhada, aí deu rebote, ele fez o gol. E o Sport que vinha com jogadores renegados pelo Grêmio, né? Com o Ayrton, lateral esquerdo, já falecido, saiu naquela crise da nossa fase classificatória, assim como o Amaral, que era o zagueiro e volante com sucesso no Juventude. E o Marcos Vinícius, autor do gol do Grêmio no Grenal do século, também estava no Sport. E no Sport entrou durante a partida o Dinho, que seria o nosso grande jogador na campanha de 95, 95, nas campanhas de 95, 96 e 97, né? O Marcos Vinícius, que também jogou no Grêmio, e o Ayrton, né? Isso, o Ayrton, que bateu escanteio no gol do Sport, o Marcos Vinícius que fez o gol do nosso no Grenal do século, né? O Sport jogou com o Rafael, goleiro campeão pelo Coritiba brasileiro de 85, o Betão. Era um baita goleiro, né, Dyson? Pô, o Coritiba, se tu olhar a campanha do Coritiba, que eu já olhei, pelo amor de Deus, né? Graças ao Rafael, né? Jogou muito. Betão, Márcio Alcântara, Ayrton, ex-Grêmio, Rogério, depois André Lopes, Dinho, que seria sucesso no Grêmio antes do São Paulo, e Joécio. Barbosa, Marcos Vinícius e Edson, técnico Nereu Pinheiro, Sport, uma das forças do Nordeste daquela década até. O Grêmio de Mazzaropi, Alfredo, depois Traçante, zagueiro uruguaio, voltando de lesão, Luiz Eduardo Edinho e Elcio, Jandir, Lini Cuca, Assis Nando, depois Almir, o Kita estava lesionado, e Paulo Egídio. Teve o lance do Mazzaropi, né? Antes do final do primeiro tempo, né? Campeão, né? Antes do final do primeiro tempo, o Sport bateu um escanteio e o Mazzaropi, de um lance infeliz ali, botou com a mão esquerda, assim, botou a bola para dentro do gol. Mas até quando ele falhava, o Grêmio era campeão, né? Que só teve esse momento, assim, na trajetória magnífica do Mazzaropi. Cara, falar do Mazzaropi é falar de um vencedor. Dezenas e dezenas de pênaltis, campeão da América. O Mazzaropi é campeão da América, do mundo, da Copa do Brasil, super campeão do Brasil, Hexa Gaúcho e por aí vai, né? Recordista mundial de tempo sem levar gols, 20 gols na história do futebol. Depois campeão da América como preparador de goleiros em 95 e outros títulos internacionais e tudo mais. Mas, João, com todo respeito ao Manga, que fez tudo pelo futebol brasileiro, que foi um grande jogador referência no Nacional do Uruguai, no Botafogo, inclusive em clubes locais aqui. O dia do goleiro deveria ser o dia do Mazzaropi. O que esse cara fez com o futebol... 27 de janeiro, então. E ainda está vivo e está prestando serviço para o Grêmio. E foi uma das maiores referências no gol no futebol mundial, não só brasileiro. É verdade. E depois de uma jogada trabalhada no segundo tempo, o Cuca faz o gol do título e vai lá abraçar Mazzaropi aos 6 minutos do segundo tempo, né? Comemora com o Mazzaropi o gol. E o Grêmio de Cláudio Duarte, né? Do preparador físico Gilberto Tim, que o Tom Fritz teve no Grêmio no primeiro semestre no Gauchão, mas saiu. Veio Gilberto Tim, que havia trabalhado com sucesso no Grêmio no Gauchão de 85, foi campeão. Grêmio do Rafael Bandeira dos Santos, vice de futebol, que havia sido vice de futebol no Brasileiro de 81. Do Paulo Odoni, com o Hélio Dourado, exatamente. O Paulo Odoni, que assumiu o Grêmio em 87, já era pentacampeão gaúcho, agora conquistava a Copa do Brasil. E aí o treinador Cláudio Duarte, que conquistava ali seu primeiro, né, e único título nacional da sua carreira como técnico. E ali também nós tivemos a entrada do Traçante, né, um zagueiro uruguaio. Exato, que voltava de lesão. Ele tinha jogado no começo do Gauchão de 89, ali mesmo, ali em março, e se lesionou, então voltava 6 meses depois. E entrou o Almir, que depois foi ter sucesso no Santos, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no São Paulo, né, Fábio? E aí o Grêmio ostentava o título de campeão da Copa do Brasil, invicto, o primeiro invicto, né? E o Luiz Eduardo faz a frase gritando na comemoração: campeões são muitos. Primeiro, ao Grêmio. Perfeito. Dyson, esse título do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 89, primeiro título dessa competição, deu o que ao Grêmio, além do título? Bom, a primeira, essa questão do orgulho de ser o primeiro campeão. O Grêmio vai para a Libertadores de 90, onde não teve muito sucesso, mas conquista assim o Super Campeonato do Brasil contra a Cele Vasco, que havia sido campeão brasileiro de 89. Em alto nível, 89, final do ano, com o Bebeto no comando. O Roberto Jamit não está, porque ele está na Portuguesa, né? Mas tinha Sorato, tinha Bismarck, tinha Cássio, tinha Luiz Carlos Vinck, tinha Mazinho, né? E aí o Grêmio tinha Tita, né, que jogou no Grêmio, campeão da América 83. E aí o Grêmio joga com o Vasco, ganha em março no Olímpico de 92-0 gols do Darcy e do Nilson, e do Nilson para um público de quase 40 mil pessoas,
E no São Januário garante o 0-0 e conquista o título de primeiro supercampeão do Brasil, fechando esse ciclo aí, né? Do Grêmio, que começou em 85 com o Hexa Gaúcho e com o Supercampeonato do Brasil. E Dyson, e veja bem, né, como a gente tem que valorizar esses títulos. Esse Supercampeonato do Brasil, que foi entre o campeão brasileiro, o Vasco da Gama, e o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, que tu tinha, como tu falou aqui, o Célé Vasco, tinha o Acácio, que era um bom goleiro, tinha o Lilica, né, o Luiz Carlos Vinicius. Mazinho, Copa de 94. Mazinho, Andrade, Tita, que jogou no Grêmio. Andrade. Bismarck, Bebeto, o grande Roberto Dinamite. Voltava ao Vasco. Esse era o grande time do Vasco da Gama na época. Isso, Vasco, campeão brasileiro em alto nível, 89, né? E que daria ainda sequência a um trabalho importante do Vasco, ali, que seria tricampeão carioca em 92, 93, 94, e não foi campeão brasileiro em 92, ali por detalhe, que se perdeu no confronto local com o Flamengo ali. Sim. Dyson, é muito bom falar contigo, cara, é bom a gente relembrar isso hoje, que o Grêmio mais uma vez está comemorando esse feito. 34 anos. 34 anos, tu um grande historiador do Grêmio, e volto a repetir também, autor desse belíssimo livro, se você não conhece, vai atrás, Copa do Brasil, 1989, Alberto Lopes Franco e Dyson Santana, o grande craque da história do Grêmio. Eu vou ler só o parágrafo final do prefácio do nosso amigo Gustavo Pessotto, um grande amigo nosso, esteve nas lives já nossa. Grande Gustavo. Ele fala no final, por tudo isso, ele se refere por tudo isso à década de 80, né? Considero aquela semifinal da Copa do Brasil de 89, o 6-1 no Flamengo, um dos maiores jogos do Grêmio na era olímpica monumental. O que, para mim, junto a uma geração de gremistas, emocionante, uma geração de gremistas, faz daquela tarde de sábado, Fábio, que tu lembraste bem, me emociona até aqui, Fábio. Tu tava no estádio, inesquecível, cara. É fantástico, né, a colocação do Pessotto do final, né, Fábio? Tu tava no estádio, Daí? Oi? Tava no estádio? Eu tava atrás da goleira que saiu 1-0. Ou seja, o Grêmio depois construiu o placar todo na outra goleira. Os 5 gols do Grêmio eu vi de longe. Eu tava atrás da goleira do primeiro tempo, terminou 1-0. Eu vi o gol do Grêmio e o gol do Flamengo. Gol do Flamengo de desconto. Eu tava atrás dessa goleira aí. Me dá muita saudade desses jogos. Eu me lembro assim, ó. Sim. Grêmio Iula, Grêmio Flamengo na Libertadores, Grêmio Penharol, onde o torcedor tinha tanta gente no estádio que o torcedor se levantava e não conseguia sentar de novo. Tinha tanta gente apertada, naquela cadeirinha de cimento. Eu gostava assim. Te lembra que tu ia domingo no Gauchão? Domingo eu me atirava na arquibancada, às vezes quando o Gauchão tinha pouco público, pegava um amendoim, um refri, ficava, curti muito a arquibancada do Olímpico. Tomava um saco de mijo nas costas. Verdade, é verdade. Que saudade, cara. Esse jogo do esporte me marcou muito, porque o estádio estava bem cheio. Nós estávamos ali comemorando mais um título, né? E o Grêmio com uma grande equipe, como tu falasse bem, o Cláudio Duarte fez um trabalho espetacular no Grêmio, e o Grêmio tinha jogadores de renome, que depois conquistaram o Brasil e também o mundo afora. O que tu achou da frase do Eduardo? Campeões são muitos. Primeiro, só o Grêmio. É o que eu te digo. O Grêmio é o maior clube desse país. O Grêmio tem que brigar sempre pelo título. Vamos deixar com essa frase do Eduardo para reflexão aí, para a torcida, para fechar? Com certeza. Vamos de novo? Campeões são muitos. Primeiro, né, Fábio? Só o Grêmio. Só o Grêmio. Dyson, grande abraço. Um abraço. Obrigado por essa live aqui, pela nossa conversa. E até a próxima. E obrigado por divulgar o livro aí, Fábio. É isso, cara. Minha obrigação. Trabalho fantástico que tu e o Alberto fizeram. E tem que ser divulgado e repercutido aí por todos. Fábio, exato, eu queria dizer que eu vou me ausentar por um tempo aí, mas depois eu quero voltar com todo o gás contigo. Vamos fazer muitas coisas da história do Grêmio aí. Aguarde, né, Fábio? Agora tu tá com mais aí, vamos arrebentar, né? Tu é um cara que fica ausente, mas presente na memória de todo torcedor do Grêmio. Tá certo, obrigado. Que loucura. Abraço, Fábio, obrigado por tudo. Abraço, Dazão. Valeu, tchau, tchau.